Gênesis 37, verso 36 diz assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó e comandante da guarda. Gênesis 39, verso 1 e verso 2 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o versículo 2 diz: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Esse é o texto da nossa reflexão nessa noite, Gênesis 37, 36, 39, 1 e 2. E o tema da nossa reflexão hoje é a presença que faz a diferença. Nós vamos falar sobre a presença que faz a diferença. Olha só, a palavra de Deus fala para nós que a presença que faz a diferença não é do presidente da República, não é do ministro do Superior Tribunal Federal, não é do pastor da igreja, não é do prefeito da sua cidade, não é do governador do estado, não é do juiz da sua comarca, ainda que cada uma dessas pessoas tenha realmente um lugar especial, né? Tenha um momento de participação na nossa vida, na nossa caminhada, mas a presença que faz a diferença, né? A partir da leitura e da meditação na palavra de Deus, é a presença do próprio Deus, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o texto que nós lemos fala de José, né? Das suas tribulações, das suas perdas, dos seus infortúnios, em relação à questão que envolvia a sua família, os seus irmãos e aquele momento histórico da sua vida. Mas o texto termina, né, no começo do verso 2, até onde a gente separou para hoje, dizendo que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E isso é o grande diferencial. O Senhor era na vida de José. Essa é a presença que faz a diferença. E nós vamos lembrar daquilo que está dito, testemunhado na Escritura, né? O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi diz: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, é a presença que faz a diferença. E a gente lembra do Salmo 46, né? Que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, né, nas nossas tribulações. Então é a presença que faz a diferença. É o que dizia Davi, é o que dizia o autor do Salmo 46, e também é o que está dito para nós lá em Mateus. Jesus falando de si mesmo, né? O evangelista Mateus fazendo referência a Jesus, ele diz que ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que estava dito no Salmo, né, na boca de Davi, na boca dos filhos de Corá, né, dos filhos de Coré, sobre a presença de Deus, que é aquilo que faz a diferença, né, está encarnado na pessoa de Jesus. E Mateus faz questão de dizer, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E Mateus ainda reafirma no final do Evangelho, né, contando que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por que nós estamos fazendo referência a isso? Porque é a presença que faz a diferença, é a presença de Deus, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo, é a presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a presença que faz a diferença. É claro que nós não desprezamos as outras presenças que podem ser bênção na nossa vida, as outras presenças que são usadas por Deus também para nos abençoar, né? O médico, o advogado, o irmão da igreja, o pastor, né? E qualquer outra autoridade ou qualquer outra pessoa que pode também ser bênção, mas a presença por excelência que faz a diferença é a presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida. E José, diante dos seus infortúnios, diante da sua tribulação, diante das suas dores, diante das suas angústias e perdas, ele tinha o grande diferencial, que era a presença que faz a diferença. Ele tinha a presença de Deus. O texto diz, finalzinho do verso 2, o Senhor era com José. Isso é a coisa mais maravilhosa.
E a gente precisa pensar um pouquinho a respeito do que estava acontecendo com José. Uma coisa que chama muito a minha atenção nesses versículos que nós lemos, o final do capítulo 37 e o começo do capítulo 39 de Gênesis, fala sobre como José foi parar no Egito. A gente sabe que ele estava em Canaã, né? O texto lá do capítulo 37 diz que no certo momento ele esteve em Siquém, e depois ele foi em Dotã, e por fim ele veio parar no Egito. E uma coisa que a gente precisa observar é como é que ele foi parar no Egito. Bom, a gente sabe, né? Ele foi parar no Egito porque os irmãos, né, o venderam. E esse é um ponto que eu queria chamar a sua atenção. José foi vendido 2 vezes. Você já imaginou o que é isso? Ele foi vendido pelos irmãos para os midianitas ou ismaelitas. E depois ele foi vendido, né, pelos ismaelitas ou midianitas para Potifar. Então, é uma coisa surpreendente. José foi vendido 2 vezes. E é assim que ele foi parar no Egito. Olha que coisa terrível. Então, quando a gente olha a história de José nesse momento, né, onde ele vive uma tribulação, infortúnios, né, perdas, dores e todo tipo de contrariedade nesse cenário do final do capítulo 37 e começo do capítulo 39, a gente observa que José tinha passado poucas e boas, né, como nós costumamos dizer aqui no nosso português, no nosso ditado popular, né, no dia a dia. Ele tinha passado poucas e boas. E talvez ele estava experimentando dores tão profundas no seu coração, porque ele viveu perda na dimensão material, ele viveu perda na dimensão relacional. Mas eu tenho meditado sobre isso, que talvez a perda que causou mais dor no coração dele, além daquilo que é material, além daquilo que era relacional, era a perda na dimensão existencial. Porque você ser vendido, né? Você ser vendido, e uma vez já é por demais doloroso. E você ser vendido 2 vezes, talvez é maior ainda a sua dor, né? O estrangulamento do seu coração. Porque o que é que você vende? O que é que você vende? Você vende uma casa, você vende um terreno, você vende um livro, você vende um violão, mas você não vende uma pessoa, né? E quando você vende uma pessoa, você coisificou aquela pessoa. Ela se tornou uma coisa. Ela foi atingida naquilo que é mais essencial, né? Que é a sua dimensão pessoal. Ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa, passa a ser um objeto, né? Você vende o quê? Você vende um utensílio, você vende um objeto, você vende uma coisa, mas você não vende uma pessoa. Uma pessoa não está à venda. É claro que isso fez parte da história, né? Nos cenários de escravidão, nos cenários de comércio de pessoas, e ainda hoje em muitos lugares nós sabemos que mulheres são vendidas, crianças são vendidas, e isso é uma das coisas mais dolorosas que pode atingir a vida de uma pessoa. Ela perde aquilo que é mais essencial para nós, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pessoas, nós não somos coisa, né? E José experimentou isso na sua vida. Os seus irmãos se levantaram contra ele com inveja, com ira, com violência e, acima disso tudo, transformaram ele em uma coisa, em um objeto. Venderam ele para os ismaelitas. E os ismaelitas usaram José como uma mercadoria e venderam ele para Potifar. Então você veja, o drama de José. A gente sabe que o drama de José tem várias dimensões, né? Tem a dimensão material, como eu mencionei, né? Ele teve perdas materiais significativas na sua vida. Ele perdeu a sua túnica de mangas compridas, túnica de manga talar, comprida, colorida, que tinha ganho do seu pai Jacó, né? Israel tinha ganho, que era uma túnica que o destacava dentre os irmãos, né? Que sinalizava o desejo do pai que ele fosse o líder, né? E não Rúben, que ele fosse o líder, não Rúben nem o outro, mas José, que ele era o escolhido do pai,
né? Aquela túnica que era um sinal de distinção entre os irmãos e que fazia dele como que um príncipe no meio dos seus irmãos. Foi a primeira coisa que ele perdeu, quando os irmãos o agarraram, arrancaram a sua túnica de manga talar, colorida, de mangas compridas, e o lançaram na cisterna. Então ele perdeu a túnica. Depois ele perdeu os rebanhos, né? Ele ajudava a pastorear em alguns momentos os rebanhos do pai, que eram a herança que estava destinada para todos os filhos, e para ele perdeu a herança, perdeu a túnica, perdeu a herança, perdeu a posição que tinha, né? Como filho predileto do pai, perdeu. Então ele viveu perdas na dimensão material, se nós podemos assim considerar. E ele teve perdas na dimensão relacional, porque a perda material é inferior à perda relacional, né? É inferior. Ele perdeu, né, o contato, ele foi arrancado do contato com seu pai. Ele perdeu, e para ele ali, ele não sabia se isso seria possível de ser revertido, mas ele perdeu o vínculo com o pai, o aconchego com o pai, a presença do pai. Ele perdeu o contato com o pai, com a Diná, ele perdeu o relacionamento com os irmãos, e com os irmãos foi mais grave ainda, porque não foi só no sentido geográfico, mas foi no sentido afetivo, né? Os irmãos o traíram, os irmãos agiram com violência contra ele e o venderam. Então você veja, José vive perdas na dimensão material, ele vive perdas na dimensão relacional, mas eu acho que a mais dolorosa, talvez aquela que atingiu mais profundo em algum momento, foi essa perda existencial, que você passa a se sentir uma coisa e não mais uma pessoa. Quando você é vendido pelos irmãos e quando você é vendido pelos ismaelitas, ou seja, o que está implícito nisso? Você não é uma pessoa, você não é gente, você é uma coisa, você é um objeto, você é uma mercadoria, você está à venda, você tem preço. E nós vivemos em um tempo em que as ideologias e filosofias do nosso mundo nos tratam como coisa e não como pessoa. Nós somos um número, nós somos um cifrão, né? Nós somos apenas uma estatística, e isso é muito triste, né? Isso é muito doloroso, porque não é este o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabe, nós estamos vivendo agora o Setembro Amarelo, né? Esse movimento, né, mundial, que se levanta no sentido de convocar a sociedade a refletir e a se levantar, né, como proteção, né, contra o suicídio, né, combate ao suicídio, no sentido de que as pessoas não atentem contra as suas próprias vidas. E a gente sabe que muitas pessoas, né, em busca de aliviar a sua dor, em busca de dar um fim ao seu desespero, elas vão para o caminho do suicídio. E muitas vezes isso acontece porque essa pessoa já não se sente mais uma pessoa, mas se sente uma coisa, se sente um objeto, se sente tão somente um número, não é? Uma estatística, não é? Uma mercadoria e não mais uma pessoa. E José passou por esse drama. Foi vendido 2 vezes. Foi vendido pelos irmãos, depois foi vendido pelos ismaelitas. Ele foi coisificado. Ele foi mercantilizado, virou uma mercadoria. Você imagina como isso é doloroso, como isso traz marcas sobre a vida de uma pessoa, como isso pode promover traumas, feridas, dores inomináveis na alma e no coração de alguém, né? A gente sabe que ainda existem lugares em que mulheres são vendidas como coisas e como objetos, crianças são vendidas, meninas são vendidas, né? Mas talvez nós não chegamos a esse extremo, né? Graças a Deus nós não estamos vivendo esse extremo de sermos vendidos, mas às vezes nós estamos nos sentindo como uma coisa e não como uma pessoa. Talvez José passou por esse sentimento. O que é que salvou José de sucumbir diante, né, das perdas materiais, diante das perdas relacionais que ele viveu, mas acima de tudo diante da perda existencial, né, de não sentir mais uma pessoa, mas uma coisa? Foi a presença do Senhor. Foi a presença do Senhor. O texto diz que ele foi parar no Egito por causa
dessa atitude, né, desvairada dos seus irmãos. Ele foi parar lá por causa da comercialização, né, que era promovida pelos ismaelitas, mas ele estava ali e não estava só. Ele estava com a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos salva desse processo de coisificação que está à nossa volta. Às vezes, alguém vai ter acesso a essa transmissão, ou até alguém que já está presente nessa transmissão. E essa pessoa talvez esteja tão angustiada, tão desesperada, com uma dor tão lacinante na alma e no coração, porque ela está se sentindo uma coisa e não mais uma pessoa. Mas a palavra do Senhor diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Bom, entre outras coisas, imagem e semelhança de Deus significa que nós fomos criados como seres racionais e que nós fomos criados como seres responsáveis e também como seres relacionais. Essas coisas são pelo menos 3 coisas básicas a respeito da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos. E nós temos essas marcas, né, da razão, da racionalidade, da responsabilidade e também da relacionalidade. Como isso é importante para nós? Porque o nosso Deus é um Deus relacional e Ele vem a nós, né, na pessoa do seu Filho Jesus para reatar a relação conosco. Então, de repente, se você está aqui acompanhando essa live e você está se sentindo uma coisa e não mais uma pessoa, seja porque você viveu perdas na dimensão material, na dimensão relacional, que é tão importante, mas talvez mais que isso, porque você tem vivido um baque, né, na dimensão existencial da sua alma, do seu coração. Então, a resposta para essa situação é a presença do Senhor. Aquele que foi mencionado por Davi no Salmo 23, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É essa presença. Aquele que foi mencionado pelos filhos de Coré no Salmo 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Aquele que foi afirmado 2 vezes por Mateus, né? Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que estava presente com José quando ele foi parar no Egito, não por causa da sua vontade, mas porque os seus irmãos o fizeram como uma coisa e porque os ismaelitas também o utilizaram como uma coisa, como uma mercadoria. Mas ele contava com a presença do Senhor. Talvez tenha gente atentando contra a própria vida, desejando atentar contra a própria vida, porque já não vê mais sentido, não vê mais propósito e não se enxerga mais como uma pessoa, mas talvez tão somente como uma coisa. Então, a resposta para você não é atentar contra a sua própria vida, não é dar cabo daquele dom precioso que Deus te deu. Não é isso que vai cessar a dor e que vai dar fim ao desespero de maneira saudável, mas é ter um encontro com a presença gloriosa do Deus que estava com José, que estava com Davi e que promete estar com cada um daqueles que clamam por ele, né? E que sabem que nele há refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, né? Tomai sobre vós meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, a palavra dessa noite é uma palavra direcionada para aqueles que estão se sentindo não mais como uma pessoa, mas como uma coisa. Talvez por causa das perdas materiais, talvez por causa das perdas relacionais, né? Seja entre parentes, seja por causa de um casamento que se desfez, seja por causa do abandono de um pai, de uma mãe, de um filho, de um parente próximo, seja por causa de qualquer outra coisa, né? Seja por causa de qualquer outro cenário, outro contexto que esteja sendo vivenciado. Você não é uma coisa, você foi criado uma pessoa, a imagem e semelhança do Senhor. E você só vai encontrar descanso quando você descansar no Senhor, como diz o Agostinho, né? O Senhor nos criou para Ele,
E nós só encontramos descanso quando descansamos nele. É nele que você vai cessar a sua dor, o seu desespero, a sua angústia será cessada na sua comunhão restabelecida com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por meio de Jesus. Que bom que José não sucumbiu quando tentaram fazer dele uma coisa, porque ele estava acompanhado daquele que nos faz uma pessoa, que é o Senhor. Que Deus esteja com o teu coração, que Deus esteja aí envolvendo você através desta palavra, e que você não atente contra a sua vida, mas que você atente para o Senhor, que você corra para o Senhor, que você se lance aos pés do Senhor. E deixa Deus curar o seu coração, suas feridas, e que nesse setembro amarelo nós possamos ver muitas vidas, retornando à condição de pessoa, na dimensão da mente e do coração, Ainda que os homens tentaram fazer de você uma coisa, ainda que o pai, que a mãe, que o marido, que a esposa, que o patrão, que o vizinho, que alguém tentou fazer de você uma coisa, Deus fez de você uma pessoa, uma pessoa. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança do Senhor. E Jesus veio para que você tenha relacionamento com Deus e você possa viver aquilo que está descrito no Evangelho. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus abençoe-nos em nome de Jesus. Por que nós podemos dizer isso? Porque nós contamos com a presença que faz a diferença. É a presença de Deus, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Amém e amém.